esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É maravilhoso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós tocarmos na divina providência de Deus. É maravilhoso nós percebermos que Deus conduz todas as coisas. E a liturgia da palavra dessa Eucaristia, ela nos traz exatamente essa certeza. Deus já está nos conduzindo no nosso acampamento, livrai-nos do mal. Ele já nos dá essa palavra inicial de direção, Ele já nos mostra qual é o caminho que Ele quer que nós trilhemos nesse fim de semana, que é um caminho de decisão. Um caminho de decisão por Deus. Um caminho de uma experiência tão profunda com o Senhor, que vai nos levar a mais uma vez. Talvez você diga: mas padre, eu já tomei tantas decisões pelo Senhor na vida, mas eu queria te dar uma boa notícia: você ainda não está pronto. Por isso que você tem que tomar uma outra decisão, mais uma, na presença de Deus. Porque se você estivesse pronto, você já era imaculada, era a Virgem Maria, já estava prontinho, já nem estava mais nessa terra. Mas como nós estamos caminhando, nós nesse fim de semana somos convidados a tomar uma decisão. E veja, se eu sou convidado a tomar uma decisão, ninguém vai poder tomar por mim. Deus não vai poder tomar por mim. O irmão que está do meu lado não vai poder tomar por mim. Talvez o marido que eu tenha trazido, a esposa que eu tenha vindo comigo, não vai poder tomar essa decisão por mim. Meu filho não vai poder tomar. A minha mãe e o meu pai não vão poder tomar essa decisão por mim. Somente eu terei condições de dizer um sim a Deus. E eu pergunto para você: você já está com o coração aberto para fazer essa experiência que o Senhor quer nos levar a experimentar nesse fim de semana? Porque a abertura já começa agora. Não é a missa de abertura? Também a abertura do nosso coração já começa nesse primeiro momento. E a direção de Deus, a partir do profeta Ezequiel, ele mostra, e aí eu quero convidar você a fazer uma viagem, a adentrar o coração de Jesus, para você compreender o interesse que Deus tem por você. E a partir desse entendimento, dessa compreensão, desse interesse, você entender na divina providência de Deus porque você está aqui. Porque você
aceitou o convite de viver esse acampamento de oração nesse final de semana do dia 2, 3 e 4 de março de 2012. E aí você vai compreender onde Deus quer te levar, adentrando ao coração de Deus. A primeira coisa que nós vamos nos deparar é com esse Deus misericordioso e justo. Justo e misericordioso, que não quer condenar o pecador, que não tem interesse em condenar aquele que pecou, aquele que caiu, aquele que pelo caminho se perdeu, mas o grande interesse dele é de dar o perdão e a salvação. Vale lembrar aquilo que é a direção da nossa vida no interior do Evangelho, nós entendermos a missão de Jesus. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga assim comigo: Senhor, eu quero assumir que esse é o grande interesse que o Senhor tem em mim, na minha vida. Um interesse de amor, de me possibilitar viver a salvação, experimentar a salvação, me preparar para o meu futuro, que é a vida eterna contigo, Senhor. Por isso hoje eu quero experimentar, no início desse acampamento, a força da sua misericórdia. Perceba, o Senhor vai dizer o seguinte, através do profeta Ezequiel: mas se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, guardar todas as minhas leis e fizer o que é direito e justo, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos crimes cometidos será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Acaso tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Veja, a discussão anterior desses versículos era essa: se o passado das pessoas não poderia influenciar na realidade da salvação, da experiência que elas fariam da salvação de Deus, da vida. E dessa vida que fala ali, o não morrer não é morrer na carne, mas é morrer no espírito, é ser condenado. E Deus revela que aquele que mudou a sua conduta, que abandonou o caminho de pecado, que começou a viver num caminho de santidade, num caminho de retidão, obedecendo aos mandamentos, às leis de Deus, o que vai prevalecer. E aí, se nós formos pegar todas as Bíblias e fazer uma pesquisa exegética, nós vamos entender que a salvação da alma está no presente, na decisão presente, e não no passado. Não importa o que você tenha feito no passado, não importa quais tenham sido as suas quedas, não importa quais foram as situações que você se envolveu antes de conhecer o Senhor. Deus está nos dizendo: se nós nos arrependemos, se nós nos emendamos, se nós nos decidimos seguir as leis de Deus, viver os mandamentos de Deus, nós vamos experimentar a justiça de Deus na nossa vida. A justiça de Deus que eu posso dizer que é a salvação, a vida eterna. E eu tenho certeza que o maior desejo que você tem no seu coração, diante do combate, diante da luta, diante daquilo que você enfrenta hoje, diante até mesmo do momento que você está de caminhada com Deus, seja já há tanto tempo que você caminha com o Senhor, ou num pouco tempo que você tem caminhado com Ele, o grande desejo do nosso coração é de experimentarmos a salvação que Ele quer nos dar, que Ele quer nos levar a experimentar dia a dia, que já foi conquistada lá na cruz, mas que ela se atualiza à medida da abertura do nosso coração. No livro de entrevistas do Papa Bento XVI, ele ainda era cardeal Ratzinger, o entrevistador, no livro Sal da Terra, ele questiona
o cardeal Ratzinger, prefeito para a Congregação para a Doutrina da Fé. Mas, senhor cardeal, já passou quase 2000 anos que aconteceu o evento salvífico da salvação, a redenção de Cristo. Cristo já redimiu a humanidade, Ele já derramou o sangue dele lá na cruz, Ele já tomou a decisão pela humanidade. Mas por que essa humanidade não caminha na redenção? Por que a humanidade não caminha no caminho da redenção? Porque a morte aumenta, a corrupção aumenta, porque aumenta a violência, a maldade. Onde está a redenção? E o cardeal Ratzinger disse para ele: a redenção realmente aconteceu. E ele vai pontualizando algumas coisas para o entrevistador. Ele demonstra toda a contribuição que essa redenção veio trazendo para a humanidade no decorrer do milênio, dos milênios, até chegar agora. Mas ele diz, existe um porém. A redenção só pode acontecer na vida do homem à medida que o homem dá a liberdade para que a redenção haja na vida dele. Sem a liberdade, sem a abertura, sem a decisão, sem a atitude de dizer para Deus: eu quero experimentar a sua redenção, eu quero experimentar a vida nova, eu quero deixar o passado, eu quero renunciar à vida velha, eu quero renunciar a todas as práticas que eu tenha vivido e feito na minha história que não condizem, ou seja, que contradizem a palavra, o ensinamento do magistério da igreja, aquilo que Deus nos chama a viver. Se não houver da nossa parte essa decisão e essa atitude de dar liberdade para Deus, nós não experimentamos a redenção. São as palavras do cardeal Ratzinger. E da mesma maneira ele diz: o mal só pode agir no mundo à medida que o homem dá liberdade ao mal. O que é que nós estamos pedindo nesse acampamento? Livrai-nos do mal. Mas nós só seremos livres do mal a partir dessa decisão livre que nós tomamos diante de Deus, diante da realidade de Deus, da proposta que Deus nos faz. Mas veja como continua. Tem uma condição aqui terrível que nós precisamos, nós pregadores, nós sacerdotes, nós consagrados, músicos, seja quem for, você cristão, você que trabalha numa pastoral, que está inserido num grupo de oração, você que participa de um movimento, de uma nova comunidade, você que me acompanha aqui, é sacerdote, é membro de uma congregação, nós temos que estar com um pontinho bem diante dos nossos olhos ligado, um sinal de alerta. Porque ele coloca uma condição: mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar a injustiça, imitando todas as abominações cometidas pelo ímpio, poderá isso fazer viver? Da justiça que praticou, nada será lembrado. Lembra que eu falei do presente? Nós seremos julgados pelo presente, por aquilo que nós vivermos no agora, no hoje, no dia final, quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Naquele momento, olha como que Deus é justo. Isso aqui é justiça. Talvez você fale: mas que injustiça, aquela pessoa viveu em santidade, caminhou em justiça a vida toda, mas chegou um certo ponto da vida dela que ela fez uma opção pela injustiça, ela fez uma opção pelo mal, ela deu abertura para que o mal fizesse a festa na vida dela e que usasse da vida dela para fazer o mal a tantas pessoas. E o Senhor, na sua justiça perfeita, Ele vai dizer: da justiça que praticou, nada será lembrado, por causa da infidelidade e do pecado que cometeu. Por causa disso, morrerá. Veja a palavra de Deus. Veja o alerta que Deus coloca diante dos nossos olhos. Uma vez eu tive acesso a uma história de quando Leonardo da Vinci foi pintar a Santa Ceia, lá no ano de 1400 e alguma coisa, não sou bom de decorar a data, ele procurou alguém que expressasse a luminosidade de Cristo, a beleza de Cristo. Ele passou um longo tempo procurando
alguém que expressasse essa bondade, que fosse uma expressão forte, que marcasse a pintura que ele estava fazendo, a arte que ele estava fazendo naquela igreja, aquele afresco, que aquela pessoa representasse a beleza de Cristo, a beleza da salvação, a força da redenção de Cristo, a alegria de Cristo. E um dia ele encontrou um rapaz, que alguns dizem que ele tinha uns 19 anos, mais ou menos, e Leonardo da Vinci convidou para ele ser o modelo, para que ele pintasse a face de Cristo na face desse rapaz. E ele foi lá, pintou, ficou espetacular. Mas ele também queria pintar Judas dessa maneira. Ele queria encontrar alguém que expressasse a derrota, a traição, o vazio, que expressasse a escuridão, a morte. E ele passou 7 anos procurando um modelo, alguém que expressasse aquela realidade da traição de Judas. Um dia, depois de 7 anos que ele havia pintado Jesus, ele passou numa avenida e ele viu um homem caído na sarjeta, sujo, barbudo, cabeludo, sem tomar banho, sombrio. E ele olhou para aquela pessoa e ele disse: é ele que eu vou convidar para ser o modelo para eu pintar Judas. Ele reflete exatamente aquilo que estava dentro da minha mente e aquilo que eu tenho como expressão, conhecimento da palavra, do evangelho, das atitudes, do comportamento de Judas. E ele chegou até essa pessoa e ele convidou: você não quer pousar para eu pintar você ser a face de Judas? Ele foi sincero. E o homem disse para ele: não, vamos lá. E foi com ele para a igreja e ele pintou a derrota, Judas. Quando ele terminou de pintar, que deu cachê, né, claro, para o homem, ele perguntou para Leonardo da Vinci: você não está me conhecendo? Eu sou aquele que você pintou Jesus há 7 anos atrás. Eu sou aquele, o mesmo. Veja, o justo pode cair na injustiça, e o injusto pode passar a ser justo. Mas tudo depende da abertura do nosso coração a Deus. Por isso, meus amados, nós estamos aqui para adentrar o coração misericordioso desse Deus que proclama esse oráculo sobre nós. Acaso eu tenho prazer na morte do ímpio? Acaso eu não desejo antes que ele mude de conduta e viva? Esse é o grande desejo, é a grande expressão de Deus, do coração de Deus para nós nesse acampamento. O desejo que Deus tem a respeito de mim e de você é que nós mudemos de vida, é que nós tenhamos a coragem de dar o passo, é que nós tenhamos a coragem de renunciar à vida velha, é que nós tenhamos coragem de renunciar às trevas e adentrar o reino da luz e permitir que Cristo nos salve nesse acampamento, nesse fim de semana. Ter a coragem de quebrar as alianças, os vínculos que nós tenhamos ainda com a vida velha, para que essa palavra de vida e de vida eterna surta efeito em nós. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus quer fazer essa obra na sua vida. Deus quer realizar essa obra em você. Meus amados, nós estamos num intenso combate espiritual. Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais o diabo vai querer fazer espetáculo e festa. Quanto mais se aproxima a vinda gloriosa de Jesus, e hoje está muito mais perto do que ontem, e amanhã vai estar mais perto do que hoje.
logicamente, mas nós não sabemos a hora, o dia. Quanto mais se aproxima, mais a batalha vai se intensificar, mais a batalha vai se intensificar na nossa vida, mais combate nós vamos enfrentar, mais dificuldades nós vamos enfrentar no mundo para nós sermos cristãos, mais dificuldades porque nós estamos vivendo aquilo que Jesus disse no Evangelho para os discípulos: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E nós estamos realmente no meio dos lobos, num mundo mau, num mundo que quer aprovar o aborto, num mundo que está aí querendo aprovar as relações antinaturais como se fossem naturais e equiparar aquilo que Deus instituiu como matrimônio sagrado. Nós estamos diante de um mundo que insiste, como um filósofo chamado Nietzsche disse, que a vida está para além do bem e do mal. Sou eu que defino o que é mal, o que é bom para a minha vida. Não a palavra de Deus, não a lei do Senhor, não aquilo que Deus instituiu como sagrado, divino, não os mandamentos, mas sou eu que decido. Você está no meio dos lobos. E veja o que Santo Ambrósio disse uma vez sobre isso: sempre que formos cordeiros, venceremos. E ainda que estejamos cercados por muitos lobos, conseguiremos superá-los. Mas se nos tornarmos lobos, seremos derrotados, porque nos faltará a ajuda do pastor. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado. Sempre que formos cordeiros, venceremos. E ainda que estejamos cercados por muitos lobos, conseguiremos superá-los. Mas se nos tornarmos lobos, seremos derrotados, porque nos faltará a ajuda do pastor. O que é um cordeiro? O cordeiro ouve a voz do pastor, ele conhece a voz do pastor, ele é obediente, ele se deixa conduzir. Ele tem a segurança do pastor. Aí a gente pode até pegar lá, né, o salmista Davi, quando compôs o salmo, ele era um pastor. Salmo 22: ainda que eu ande pelo vale tenebroso da morte, eu nada temerei, porque estás comigo. Em verdes prados, não é isso? Vamos ler o salmo, que eu não tenho ele decorado ainda na cabeça, todinho. Tão bonito esse salmo. Vamos lá no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Veja a confiança. Ele me faz descansar em verdes prados, a águas tranquilas me conduz, restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo. A ovelha, o cordeiro, é aquele que se deixa guiar pelo caminho certo, que não vai para o caminho errado, porque é ovelha, mas se transforma em lobo, vai ser derrotado, porque não terá mais a ajuda e o auxílio do pastor. E continua o salmista: águas tranquilas me conduz, restaura as minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Se eu tiver de andar pelo vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estás. O teu bastão e o teu cajado me dão segurança. Diante de mim preparas uma mesa aos meus olhos, aos olhos dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e graça hão de me acompanhar todos os dias da minha vida, e eu vou morar na casa do Senhor por muitos anos. Eu pergunto para você, meu amado, meu querido, filho, filha amada de Deus, você vai querer ser lobo ou cordeiro? Porque é uma decisão, é uma opção que nós precisamos fazer. É uma decisão radical de seguir a Deus, de seguir o Evangelho, de seguir os mandamentos, de não aceitar aquilo que é totalmente contra a direção e o caminho de Deus para a nossa vida, de não acolher trevas, mas só desejar e caminhar na luz. Porém, isso precisa acontecer nessa dinâmica da obediência a Deus.
Você ouviu Jesus falar no Evangelho hoje, que a nossa justiça tem que ser maior do que a dos escribas e a dos fariseus. Puxa vida, eles eram tão legais, tão legalistas. Mas o que Jesus está dizendo? Eles eram legalistas e eles se gabavam da legalidade que eles viviam. Porém, o coração deles estava longe de Deus. A vida deles estava longe de Deus. Não era por amor, mas era só pela aparência que eles viviam. Como tem sido a nossa vida longe, distante dos olhos das pessoas? Porque enquanto nós estamos no meio das pessoas, a gente acaba vivendo uma certa aparência na igreja, no grupo. E quando aquelas pessoas que nós somos chamados a representar diante delas não estão mais conosco, e nós estamos no escondido, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, é perceptível que nós somos ovelhas ou dentro da nossa casa nós nos tornamos lobos e lobos ferozes? Nós temos que questionar o nosso comportamento, a nossa vida, as nossas opções, as nossas decisões. O Papa Bento XVI, refletindo sobre esse trecho de São João Crisóstomo, ele vai dizer o seguinte: os cristãos não devem jamais ceder à tentação de converter-se em lobos, entre os lobos. O reino de paz de Cristo não se estende com poder, com a força, com a violência, mas com o dom de si mesmo, com o amor levado ao extremo, também aos inimigos. Jesus não vence o mundo com a força das armas, mas com a força da cruz, que é a verdadeira garantia de vitória. E isso tem como consequência, para quem quer ser discípulo do Senhor, seu enviado, o estar preparado para a paixão e para o martírio, para perder a própria vida por Ele, para que no mundo triunfe o bem, o amor e a paz. Veja como que a decisão pessoal que nós tomamos, veja como a decisão e a opção que nós fazemos pelo Senhor tem um impacto grandioso e tremendo no mundo. Quando nós nos decidimos em continuar sendo cordeiros, mansos, obedientes, frágeis, porque são totalmente dependentes do pastor. Veja que nós, apesar de estarmos em meio aos lobos, nós não podemos nos tornar lobos. Nós não podemos permitir que o comportamento, a mentalidade, a atitude, a ação dos lobos nos contagie e nos leve a querer também ser lobos. Deus quer que você continue sendo um cordeiro obediente a Ele. Diga para o seu irmão: Deus quer que você continue sendo um cordeiro. Deus quer que você continue sendo esse sinal. Deus quer que você assuma a sua cruz. Deus quer que você assuma essa autoridade que Ele te dá. Diga para Ele essa autoridade que Ele te dá, para renunciar a si mesmo, para renunciar ao mundo, para renunciar às trevas, para renunciar à mentira. Diga para ele, dá uma sacudida nesse irmão e diga: desperta, meu querido. Deus te trouxe aqui para despertar sua consciência, para que você faça uma opção radical, definitiva, e se preciso for, derramar o sangue por amor a Jesus Cristo, para não negá-lo diante das falsas doutrinas, diante das mentiras que são ditas na televisão, diante das propostas que esse governo muitas vezes quer fazer para o povo brasileiro. Nós vamos ter que nos preparar para derramar o nosso sangue por amor a Jesus Cristo, mas isso nós só vamos conseguir fazer se nós formos ovelhas, cordeiros, obedientes ao Senhor. Se nós formos lobos, nós vamos querer entrar e misturar com todos aqueles que caminham como lobos, para nós nos aproveitarmos daquilo que são os privilégios que os lobos têm. A sua vocação é a cruz de Cristo. A sua marca é a cruz. Cristo não venceu, como diz o Papa Bento XVI, com o poder das armas. Cristo não venceu, venceu com a força da cruz. Quem aqui quer vencer? Meu amado, para conquistar a vitória é preciso muita renúncia.
É preciso deixar muita coisa. Porque a vitória que pregam aí na televisão é muito fácil. Levanta a mão, diga um glória a Deus, eu aceito Jesus, pronto. Sua carteira vai estar cheia de dinheiro, você não vai ter mais doença, o Deus é o caixa eletrônico que dá dinheiro a toda prova, a todo custo. Você vai ter o carro do ano, o apartamento na praia, você vai ser próspero. Mas aquele que ofereceu a prosperidade não foi Jesus, foi Satanás. Lá no pináculo do templo, não, no alto de uma montanha, ele levou Jesus e disse: olha o reino. Se você se prostrar diante de mim e me adorar, isso tudo vai ser seu. Adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Me dá uma palavra de Jesus que Ele disse que nós vamos ter prosperidade. Me dê. Ele fala que nós teremos cruz. Não estou dizendo que a gente não vai trabalhar, não é isso que eu estou dizendo, não. Que a gente não vai conquistar bens pelo nosso trabalho. Agora, eu estou dizendo que Cristo não prometeu isso. Isso vai ser força da graça dele pelo nosso esforço. Mas o centro da nossa pregação, como é o centro da pregação da igreja, como é o centro da pregação do apóstolo Paulo, como é o centro da pregação de Jesus no Evangelho, é a cruz de Cristo, é o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, para os gregos, e salvação para aqueles que aderem e experimentam essa cruz. Mas é decisão. Se você quiser a prosperidade, eu tenho uma péssima notícia: você está na igreja errada. Não tem uma plaquinha escrito ali: vem para cá e pare de sofrer. Não tem promessas aqui para você viver isso. Aqui tem um evangelho pregado com originalidade e autenticidade, o evangelho da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a vitória da igreja. No outro livro de entrevistas do Papa Bento XVI, o entrevistador fala para ele: nossa, mas o papado, A Luz do Mundo, o livro, o papado é um posto de poder, de glória. Não é isso santidade? Ele diz: não. O papado, desde todo sempre, significa martírio, disposição de dar a vida, porque foi no martírio que o primeiro Papa honrou a nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a história do império, e toda a história da igreja, aqui nesta cidade, muitos papas foram martirizados. E ele diz: essa é a disposição também do meu coração, se preciso for, dar a minha vida por aquele que eu acredito que morreu por mim. Tudo na nossa vida é marcado por decisões. E eu pergunto para você: qual é a decisão? Qual é a capacidade que você quer colocar diante de Deus, da sua vida, do seu coração, da sua alma, de tudo aquilo que você vive nesse acampamento? A disposição é de renunciar, a disposição é de abraçar a cruz, a disposição é de optar pela vida. Só que eu insisto em dizer: nenhum de nós, estamos aqui, eu estou iniciando acampamento, está ali o Roberto que vai estar pregando amanhã, está ali o Ironi que vai estar pregando amanhã, a Luzia deve estar em casa, vai estar pregando no domingo, vai ter adoração, vai ter louvor, vai ter oração, missa. Só que nenhum de nós vamos poder decidir por você, porque a decisão é uma atitude pessoal, individual, livre. E deixa eu dizer para você, Jesus não vai pegar uma R15 e colocar na sua nuca e vai dizer: decida-se. Não vai. Ele vai te deixar livre para você dizer sim ou não. Mas diante da resposta que você der, você tem que estar preparado para experimentar as consequências da sua resposta.
Vai no livro do Deuteronômio, no capítulo 30, para você ver. No versículo 15, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te prescrevo, amando o Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se porém o teu coração se desviar e não quiseres escutar, se te deixares arrastar para adorar e prestar culto aos outros deuses, eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo sobre a terra onde ides entrar, depois de atravessar o rio Jordão para ocupá-la. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e teus descendentes, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. A mesma proposta que Deus faz através de Moisés àquele povo, que ia para o meio de lobos, eram cordeiros, iam para o meio da idolatria, para o meio daqueles que cultuavam os falsos deuses. Deus hoje coloca diante de nós a felicidade, a vida, a desgraça e a morte. E olha a torcida, é impressionante ver a personalidade. Claro que a gente nunca vai conseguir alcançar, mas a personalidade de Deus, o desejo de Deus, a vontade que Ele tem, que a nossa resposta seja assim. Que a nossa decisão seja por Ele. Escolhe, pois, a vida. Veja a torcida, imagina Ele torcendo. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e teus descendentes, amando o Senhor e obedecendo os seus mandamentos. Ele sempre quer nos salvar, nos levar a essa experiência de salvação. Porém, meus amados, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Nosso combate não é somente na carne, mas o nosso combate é espiritual. É espiritual. O Papa João Paulo II, quando ele foi visitar o santuário de São Miguel Arcanjo, lá no Monte Gargano, ele disse o seguinte: o demônio continua vivo e ativo no mundo. O demônio continua trabalhando para fazer com que os cordeiros virem lobos, para fazer que os filhos e as filhas de Deus renunciem à filiação divina. Ele continua vivo e trabalhando para desviar aqueles que um dia tomaram uma decisão, para não permitir que aqueles que ainda não tomaram uma decisão, não tomem essa decisão, tomem, ou melhor, ele fica ali rodeando, rondando, para que aquele que precisa tomar uma decisão, não tome essa decisão. Eu volto a dizer o que João Paulo II disse: o demônio continua vivo e atuante no mundo, querendo nos destruir. João capítulo 10, versículo 10, ele veio para roubar, matar e destruir. E o que nós estamos pedindo? Como no Pai Nosso, que nós vamos rezar daqui a pouco na Santa Missa, nós vamos pedir também: livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Repita isso mais uma vez: livrai-nos do mal. Mais uma vez. Qual é uma das grandes táticas que hoje ele tem usado? No nosso tempo, onde a razão está em voga, onde o homem se acha o Todo-Poderoso, se coloca no lugar de Deus, para além do bem e do mal. Qual é a tática que ele tem usado? Levar os homens ao ponto de chegarem a negar
a Deus, se rebelarem contra Deus, desobedecerem às leis de Deus, acharem que tudo é normal. Achar que tudo é normal, que é um tempo, que é evolução. Essa é uma grande tática e nós precisamos estar atentos, porque essa tática, ela trabalha para levar o homem à ruína espiritual, à destruição espiritual, e isso vai acontecendo à medida que a gente vai se abrindo àquilo que muitas vezes é proposto para nós. Na televisão, nos filmes, a gente nem percebe, as coisas vão entrando, porque é muito sutil, é um combate espiritual. Nas músicas, nas leituras, que aparentemente são até poesias, literaturas interessantes, só que a gente não vai percebendo que a frieza espiritual começa a invadir o nosso coração. Nós vamos ouvindo a opinião daqueles que já negaram a Deus, que já abandonaram a fé, e aí eles vão falando, a gente vai olhando em programas de TV, reflexões sobre as realidades da Bíblia, que também não é assim. Tantos teólogos e exegetas que vão dizendo que os milagres não foram milagres, na verdade, que Cristo não multiplicou o pão, que foi uma partilha, e que a epilepsia, aquela situação lá, era uma crise epilética, não tinha demônio nenhum, que a situação daquela cura não foi cura nada, que não teve ressurreição, que aquilo é uma figura de linguagem, e a gente vai acolhendo, vai acolhendo, vai acolhendo, vai acolhendo, vai acolhendo, e vai esfriando, até chegar ao ponto de negar a Jesus. Negar a ressurreição, negar a cruz, negar a Eucaristia, negar a Virgem Maria. E a gente não percebe a sutileza. É uma tática nos levar a rebelar-nos contra Deus, nos retirar da graça de Deus. E veja, uma das primeiras tentações do mal é a tentação contra o amor. Nos levar a destruirmos os nossos laços familiares, de amizade, a desunião dentro da igreja. As coisas vão acontecendo. Ele vai tentar naquilo que é genuíno da divindade de Deus. Deus é amor. A tentação vai vir nos levar a ter atitudes de desamor. Atitudes de desamor que vão destruir a nossa família, a nossa casa, os nossos laços afetivos de amizade. Vai destruir os nossos relacionamentos dentro da igreja. Tem um livro de um autor cristão chamado C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E é um tio diabo ensinando o sobrinho a tentar um neoconvertido. E aí, uma das táticas que o tio ensina para o sobrinho, que era novo na tentação, no reino da tentação, é a seguinte: começa a apresentar os defeitos daqueles que estão à frente para o neoconvertido. Começa a mostrar os defeitos daqueles que estão na liderança, daquele que está com o microfone na mão, vestido de casula roxa. Comece a mostrar os defeitos dele, as fraquezas dele. Começa a provocar no coração dele, quando aquele irmão de comunidade sentado do lado dele na hora da missa, com aquela roupa, e ele vai começar a olhar e vai começar a julgar aquela pessoa. Coloca alguém do lado daquela pessoa na igreja que está com desodorante vencido. Ela vai começar a murmurar, vai começar a reclamar, vai começar a se achar melhor do que aquele irmão ou aquela irmã que está sentado do lado dele. Aí você já começa a agir na soberba, para que ele ou ela pense que é melhor. Vai apresentando os defeitos da igreja, os pecados, para acontecer o esfriamento. E aí a gente vai lá no sermão escatológico de Jesus,
no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 12, e nós vamos ouvir Jesus dizer um dos sinais dos tempos: o amor se esfriará sobre a terra. Tem acontecido isso no tempo atual? Ou eu estou enganado? Então se prepara, porque está perto. É um dos grandes sinais: o amor se esfriará sobre a face da terra. Uma segunda ação da tentação, se nós estamos pedindo a Deus que nos livre do mal, é essa tentação da cobiça, desse capitalismo selvagem que nós acabamos sendo escravos. Você percebeu que eu não disse você, que eu disse nós? Porque eu também estou no mundo capitalista, e eu também estou suscetível à tentação da cobiça. Aquela cobiça que me leva a desejar, um desejo desenfreado a possuir as coisas. E aí, deixa eu dizer uma coisa que é complicado de dizer. Aí nós caímos na realidade da inadimplência. As pessoas estão tão afoitas para comprar que compram e não conseguem mais pagar. Estou mentindo? Isso é tentação. Porque vai tirar de nós a verdade, a justiça e a honestidade. A gente passa a ser pessoas desonestas. E é triste ver a inadimplência, que a maioria são os cristãos e às vezes os católicos. Teve um dia que eu recebi uma carta na missa. A mulher falou: padre, pelo amor de Deus, o senhor prega sobre tantas coisas. Por favor, fale um dia da inadimplência. Estou falando, se ela estiver assistindo. Porque eu não aguento mais, eu tenho uma loja e os meus irmãos de igreja são todos que estão me devendo e não me pagam. Eu já estou desesperada. Mas veja, a cobiça, a tentação da cobiça nos leva a perder até a nossa honestidade, a verdade, a justiça. Nos leva a cair no ridículo de um cobrador bater na nossa porta. Do nosso nome para o Serasa, para o SPC, seja lá o que for, se quiser dar de nome. O amor, a destruição dos relacionamentos familiares, de amizade e dentro da igreja, a cobiça. Uma outra tentação violenta que o diabo trabalha no meio de nós, em nós, povo cristão, em nós que estamos tomando uma decisão, é a tentação da soberba, da pretensão, de nós sermos melhores do que os outros. Dos padres da Canção Nova eu sou o cara. Ninguém prega como eu, aleluia. Na quaresma, vendo? Eu sou o cara, vendi não sei quantos livros. CDs, Eliana Ribeiro, nosso CD é um sucesso, minha irmã. Não tem ninguém que bate a gente. Nós somos demais. Soberba que me leva a achar que eu sou melhor do que o outro. Eu tenho um dom de cura muito mais poderoso do que do Ironi, do Roberto. Oh, glória a Deus. Eu sou o cara. Quantos testemunhos. E a gente não percebe a ação do diabo. Porque isso que eu estou te dizendo, da tentação do amor, da tentação da cobiça, da tentação da soberba, é uma atividade desse diabo que está vivo e trabalhando, como disse João Paulo II, para nos levar à destruição espiritual. O maior interesse é nos levar a essa experiência do esvaziamento espiritual tão grande que nós não conseguimos permanecer fiéis a Deus. Não conseguimos perseverar na radicalidade, não conseguimos perseverar no caminho da luz. E deixa eu dizer uma palavra para você, Marcos capítulo 13, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13, diga comigo, Marcos 13, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga para o seu irmão que está do seu lado: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é que nos disse a primeira leitura? Nossa, foi tão justo, mas caiu na injustiça. No dia do juízo,
O que vai contar vai ser aquilo que se estiver vivendo no presente, por isso a necessidade. E veja bem, o pecado da soberba é o pecado do diabo. Ele se achava tão perfeito, Lúcifer, que ele não tinha mais necessidade de Deus. Um homem para muito além do bem e do mal. É uma atividade demoníaca da soberba. Eu não preciso da igreja, eu não preciso me confessar, porque eu confesso para Deus e pronto. Eu não preciso de comunhão, eu sou Deus. Foi esse o pecado da soberba. Meu irmão, minha irmã, esteja atento, porque o nosso combate é um combate espiritual. E veja bem, o Evangelho vai tocar bem nessa dimensão do amor, que é capaz de perdoar, que é capaz de reconhecer, à medida que é perdoado, a necessidade de dar o passo e de perdoar aqueles que me feriram. A gente insiste muito em cultivar mágoa, ressentimento, razão. A gente quer ter sempre a razão. A soberba está sempre ali no nosso calcanhar. A gente nunca se submete, se rebaixa. A gente quer sempre estar por cima. Não, eu tenho a razão, foi aquela pessoa mesmo que me feriu, que machucou. Aquela palavra não tinha direito de falar aquilo comigo e tal. E eu não perdoo mesmo não. A falta de perdão é a grande brecha para o diabo entrar na vida das pessoas. O Padre Rufus, todos esses anos que vem na Canção Nova, prega isso. A falta de perdão. Se estás indo oferecer a oferta e lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vá primeiro reconciliar-te com ele e depois vem oferecer aquilo que você tem para oferecer no altar. Por quê? Essa atitude de não ter comunhão com os irmãos já é um reflexo que eu não consigo ter comunhão com Deus. Eu não consigo ter comunhão, porque eu rompo, sempre rompo a comunhão com Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, a decisão é sua. Diga mais uma vez para a pessoa que está do seu lado, a decisão é sua. Diga para quem está do outro lado, a decisão é sua. Você é livre. Diga para quem está em casa agora apontando para as câmeras, aponta o dedão assim e fala assim, ó, a decisão é sua. Diga agora, eu estou tomando a minha. Tenha a coragem de tomar a sua. Mais uma vez, diga para esse irmão que está em casa, a decisão é sua. Agora diga, aponta esse dedão que você apontou para quem está em casa. Aponta, eu quero ver. Direitinho, vai. A decisão é minha. Filma agora, câmera. Eu quero, para quem está em casa te ver. A decisão é minha. Ó, quem está lá na sua casa te vendo, já, eu quero ver na hora que você chegar em casa. Eu gravei! Tá gravado! Você tomou a decisão? Diga comigo, Senhor. É preciso, seriamente, esse passo que eu quero dar em direção a Ti e a Tua vontade. Eu quero me decidir por Ti, Senhor. Quero continuar sendo essa ovelha, esse cordeiro, conduzido, protegido, defendido pelo Senhor, Supremo Pastor. Nisso, Senhor, eu tenho uma certeza: a vitória virá. Nisso, Senhor, eu posso assumir verdadeiramente que a vitória virá sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família,
sobre as minhas gerações. Eu estou determinando, Senhor, a partir da minha decisão por Ti, que na minha vida se iniciará um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de graça, um tempo de viver uma fé viva, de estar na cruz, carregando a cruz, pregado na cruz, tendo uma certeza: o Senhor venceu pela força da cruz, e é a sua cruz que vai me dar a graça da vitória que eu preciso. Livra-me, Senhor, do mal. Livrai-nos do mal, Senhor. Livrai a minha família do mal, da sedução do inimigo, a sedução da rebeldia. Livrai a minha família, Senhor, dessa tentação contra o amor, a decisão de amar. Livra-me, Senhor, do mal. Eu preciso experimentar. Livra-me da tentação da cobiça, que me retira do caminho da verdade, que me retira do caminho da justiça e da honestidade. Hoje, Senhor, diante do Teu Evangelho, diante da Tua palavra, eu quero me render, porque a minha justiça precisa ser maior e melhor do que a justiça dos fariseus e dos escribas, dos doutores da lei. Por isso eu quero renunciar à tentação da soberba, e olhando para Ti, Senhor, para a Tua humildade, eu quero caminhar nessa humildade que o Senhor me chama a viver, porque o diabo não suporta o humilde. Dá-me o dom da humildade, Senhor. Eu preciso, Senhor, nessa noite experimentar isso, que eu seja humilde. Por isso eu renuncio a toda e qualquer atitude de soberba, em qualquer nível na minha vida. Eu quero experimentar, Senhor, a libertação, a cura, a salvação, a vida que o Senhor tem para mim. Eu preciso, Senhor. Hoje eu reconheço, eu preciso da Tua graça, do Teu poder, da Tua força, da Tua unção, do Teu Espírito Santo, para que essa decisão seja definitiva. Se até hoje eu ainda não tinha tomado essa decisão, que hoje seja o dia, pelo poder do Seu Espírito. Se eu tomei uma decisão um dia na minha vida e voltei para a injustiça, hoje, Senhor, eu quero experimentar de novo a força de uma nova decisão, de uma nova conversão. Eu preciso, Senhor. Eu tenho necessidade, Senhor. Eu tenho necessidade, Senhor. Realiza na minha vida essa obra de libertação, essa obra de cura, essa decisão. Dá-me a visão espiritual, Senhor, para eu entender o combate que eu enfrento. E dentro dessa visão espiritual, dá-me força, Senhor, para dizer não ao diabo e sim ao Senhor. Livrai-me do mal, Senhor. Livrai-me do mal, Senhor. Livrai-me do mal, Senhor. Diga comigo: eu assumo a força, o poder, a autoridade que nessa hora o Senhor está me dando, Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé por um instante. Quero terminar essa partilha da palavra
com o ensinamento do magistério da igreja, no catecismo. Catecismo no número 2853 vai nos trazer o seguinte, quando fala da oração do Senhor, desse tópico preciso: livrai-nos do mal. A vitória sobre o príncipe deste mundo foi alcançada de uma vez por todas na hora em que Jesus se entregou livremente à morte para nos dar a sua vida. É o julgamento deste mundo, e o príncipe deste mundo é lançado fora. Ele põe-se a perseguir a mulher, mas não tem poder sobre ela. A nova Eva, cheia de graça, por obra do Espírito Santo, é preservada do pecado e da corrupção da morte, imaculada e assunta ao céu. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. O dragão foi guerrear contra o resto. Você é esse resto dos descendentes da mulher. E continua o catecismo: por isso o Espírito e a igreja rezam: vem, Senhor, porque a sua vinda nos livrará do maligno. A vinda de Jesus nos livrará do maligno. Diga para o seu irmão, para sua irmã, Marcos 13:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga para quem está do outro lado, Marcos 13:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diga para o seu irmão, vale a pena carregar a cruz, vale a pena seguir Jesus, vale a pena assumir a palavra, o evangelho. Qual é o tema do nosso acampamento? Esse é o tema. E a palavra rema do nosso acampamento? Fazei o bem. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. Diga isso para o seu irmão: fazei o bem e o mal não vos atingirá. Erga bem alto os seus braços e canta com a Eliana. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Eu quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Com os braços lá em cima, solta a sua voz na linguagem do Espírito. Feche os seus olhos e deixa agora o Espírito Santo orar através de você nesse combate espiritual. A igreja e o Espírito dizem: vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus, livrar-nos do mal nessa hora, livrar-nos da opressão diabólica, livrar-nos da sedução do maligno, livrar-nos das atitudes de desamor, da soberba, livrar-nos, Senhor, nessa hora. Nós temos necessidade que o Senhor nos liberte, Senhor Deus, dessa realidade do consumismo, dessa cobiça. Nós precisamos, Senhor Deus, que nessa hora o Senhor confirme a nossa decisão, o Senhor confirme a nossa decisão por meio desse clamor. Aumenta o volume da sua voz e combata no reino espiritual nessa hora. Combata no reino espiritual, que as maldições já comecem a ser quebradas, que aqueles que até agora caminhavam na escravidão do mal
possam ser libertos pelo poder da intercessão, do clamor. Eu invoco a poderosa intercessão do São Padre Pio de Pietrelcina, que a libertação aconteça na sua vida nesse fim de semana, nessa guerra espiritual, pela intercessão do Padre Pio, do Beato João Paulo II, pela força e intercessão da apóstola do Espírito Santo, a Beata Helena Guerra. Nós pedimos a poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Nós pedimos, Virgem Santíssima, conduza-nos no caminho do bem. Conduza-nos, Santíssima Virgem, ao coração do seu Filho e nosso Senhor, para experimentarmos a força da misericórdia, a força do perdão, a força da libertação, a força da cura física, espiritual, emocional. Nós temos necessidade que a nossa psique seja atingida. Intercede por nós, Santa Mãe de Deus. Intercede por nós que aqui estamos no combate. Interceda pela nossa família que ficou em casa. Senhor, é o nosso clamor, livra-nos do mal, livra-nos do mal, é o nosso clamor, livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra a Igreja Católica, Apostólica Romana do mal, atinge as consciências, a capacidade de decisão, livra, Senhor, o Brasil do mal, nós te suplicamos nessa hora. Aumenta mais o volume da sua voz, que esse lugar seja tomado pela glória de Deus. Eu quero te escutar, força, que esse lugar seja tomado pela glória de Deus, que a sua vida seja tomada pela glória de Deus, que você se abra a esse novo de Deus para a sua vida. Agora erga os seus braços e declara mais uma vez, com a força dessa canção que nos traz cura e libertação: nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, Ele é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!